Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 5, que tem como objeto de conhecimento juros, descontos e acréscimo, detalhamento, cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Então, organize seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos começar a nossa aula. Nessa nossa aula, nós vamos aprender muito sobre porcentagem. Então, vamos, claro, também mostrar onde é que a gente aplica, onde é que a gente utiliza ali a porcentagem, né, em várias situações problemas. Vamos lá, vamos começar. Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Então, observe bem. Vamos recordar o cálculo mental de porcentagem. Então, vamos lembrar aqui bem, pessoal. Vamos começar com o seguinte, ó. Vamos lembrar, né? Porque a gente já sabe disso, que 100% é o todo, ou seja, é tudo que eu possuo. Então, se eu quiser saber quanto é 100% de 2.400, vai ser o próprio 2.400. Por quê? Porque 100% sempre vai ser o todo. Professor, quanto é 100% de 50? Será o próprio 50. Tudo bem? Tranquilo até aí? Indo agora para a próxima parte, ó. 50% sempre será a metade. Tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, 50% de 2.400 vai ser o quê? Vai ser a metade de 2.400. Como é que a gente calcula a metade? Pegando o número e dividindo por 2, né? Então, 2.400 dividido por 2 vai ser 1.200. Então, lembre bem, sempre que você quiser saber quanto é a metade de um número, você vai dividir por 2, tá? Como é o caso aqui do nosso exemplo. Eu quero saber 50% de 2.400, então eu pego os 2.400 e divido por 2, tá? Então aí eu vou ter a minha metade, que é o equivalente a 50%. Então a metade de 2.400 é 1.200, tá bom? Vou colocar aqui só mais um exemplozinho, só para deixar ali bem fixado. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 50% agora de 15. Ok, observe que eu peguei um número que não é par, tá? Como é que eu vou fazer? Basta eu pegar o 15 e dividir por 2, tá? Então, 15 dividido por 2 vai ser quanto? Vai ser 7,5. Professor, pode dar com vírgula? Claro que pode dar número com vírgula, tá bom? Basta ser a metade ali do número que eu estou querendo. Então, a metade de 15 é 7,5 ou 7,5, tá? Então, se eu pegar 7,5 mais 7,5, eu vou ter o meu 15 novamente. Beleza, pessoal? Até aí? Vamos continuando. Agora, vamos ver quanto é 25%. Então, 25% vai ser o quê? A metade da metade. Ou seja, tu vai calcular metade de um número e depois vai ver quanto é a metade desse resultado que você conseguiu. Ou, basicamente, você pode ver um número e dividir por 4, que é exatamente você está fazendo a mesma coisa. Você calcula a metade e depois você vai calcular a metade da metade. Lembrando que metade da metade é o mesmo do que 1/4. Tá bom? Então, aqui o nosso exemplo. Vamos ver quanto é 25% de 2.400. Se é 25%, é a metade da metade. Tá? Então, basta eu pegar os meus 2.400 e dividir por 4. Então, 25% de 2.400
vai ser igual a 600. Ok? Professor, e se eu fosse fazendo a metade e depois calcular a metade da metade, ia dar a mesma coisa? Ia. A metade de 2.400 é 1.200, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, que era 50%. Então, se a metade é 1.200, agora eu vou ter que ver quanto é a metade da metade. Então, a metade de 1.200 vai ser também os 600. Ok? E aí nós temos agora 10%. 10% é o quê? 1/10, né? Então, se eu quero saber quanto é 10% de um número, eu quero saber quanto é a 10ª parte dele. Existe uma dica muito boa para você descobrir ali quanto é 10%, principalmente se o número tiver um zero no final. Então, aqui no nosso exemplo, ó, 10% de 2.400, né? Basta eu pegar o meu número e dividir por 10, tá? Dividir por 10, porque eu quero saber quanto é a 10ª parte. Então, 2.400 dividido por 10 vai ser 240. Tá, professor? Qual era a dica que o senhor ia falar? Vamos lá, se eu quero saber quanto é 10% de 200, por exemplo, aqui, 200. Sempre que meu número possuir um zero no final, para eu calcular os 10%, basta eu tirar esse último zero. Então, 10% de 200 é 20. Tá? Se for 10% de 50, ó, observe que eu tenho novamente um zero no final. Então, basta eu esquecer esse zero. Então, 10% de 50 é 5. Mais uma aqui, só para deixar bem fixado. Se eu quero saber quanto é 10%, tá? De 150. Observe que tem um zerinho no final. Então, eu esqueço esse zero e eu sei que 10% vai ser 15. Ok, pessoal? Deu para entender direitinho como é que a gente faz? Então, já viu 100%, já vimos 50%, já vimos 25% e já vimos 10%. Tá ok? Vamos aqui a mais uma porcentagem que também vai ser muito útil para você. Por exemplo, quando a gente quiser saber quanto é 1%. Tá? Se o meu número possui 2 zeros depois, tá? Como aqui o nosso exemplo, vou botar os mesmos 2.400 que a gente está vendo aqui desde o início. Ou eu divido por 100, tá bom? Dividindo por 100, eu vou, né, chegar ali no resultado, né, do meu 1%. Porém, quando o meu número possui zeros no final, basta eu esquecer 2 zeros. Lembre bem, para calcular 10% eu esqueci apenas um zero. Para calcular 1%, eu esqueço 2. Então, 1% de 2.400 vai ser 24. Tá, professor, e se não tiver 2 zeros no final? É só você ir dividir por 100. Então, 2.400 eu posso muito bem dividir por 100, que eu vou chegar no mesmo resultado, 24. E aí eu não preciso ficar me preocupando com os zeros. Pode ter zero, pode não ter zero. Tá bom? Quando não tem zero, o que eu faço? Quando não tem zero, eu apenas brinco, né, de movimentar a vírgula. Então, se eu tenho 1%, tá, de 325. Ok? Então, basta eu movimentar a vírgula. Então, vamos lá. Vamos aqui. 325 possui vírgula? Não, né? Quando a vírgula não aparece é porque ela está depois do último número. Ok? Então, o que é que eu faço? Eu movimento duas casas decimais para a esquerda. Então, movimentando duas casas decimais, ó, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 2, tá bom? Então, se vai ficar entre o 3 e o 2, vai ser 3,2.
25. Tudo bem? Que é a mesma coisa de você pegar os 325 e dividir por 100. Tá bom? Você vai chegar no mesmo resultado de 3,25. Tudo bem, pessoal? Deu para entender direitinho até aí como é que a gente funciona, como é que a gente trabalha com a nossa porcentagem? Tá bom? Então, para facilitar, se o número tiver zero no final, eu quero calcular 10%. Beleza? Se eu quero calcular 10% e eu sei que meu número tem zero lá no final, basta eu esquecer aquele último zero, que aí eu já chego no meu resultado. Se eu quero saber quanto é 1% e o meu número tem 2 zeros no final, basta eu esquecer ali os 2 últimos zeros, tá bom? E eu sei quanto é 1%, certo? Então, se você lembrar disso, eu tenho certeza que você nunca mais erra porcentagens ali de 10%, nem de 1%. E, claro, essas porcentagens, ela pode lhe ajudar em outras. Como assim? Se eu quero saber quanto é 20%, eu sei quanto é 10, porque basta tirar o zero do final. Ok, então se 10, né, vai ser aquele ali, então para me saber quanto é 20%, basta eu botar mais 10%, porque eu sei que 10 mais 10, né, da minha porcentagem vai ser 20, tá bom? Então, por exemplo, quanto é 10% de 100? Beleza, basta eu esquecer ali o último zero, então eu sei que dá 10. Então, quanto é 20% de 100? Então, se eu sei que 10% é 10, 20% vai ser 2 vezes, então vai ser 20. Entendido? Então, a partir do 10, a partir do 1%, você consegue montar todas as porcentagens que você precisa. Ok? Entendido até aí? Então, agora, vamos dar uma praticada. Vamos ver ali onde é que aparecem as nossas porcentagens. Vamos lá. Vamos aqui ao nosso primeiro problema, tá bom? Aqui o nosso primeiro problema é: da turma de 96 alunos da pequena escola de uma comunidade do interior da Amazônia, 24 crianças tiveram que abandonar a sala de aula vítimas de leishmaniose e malária. O percentual de alunos que continuam a estudar nessa escola é... Ok, então prestem bem atenção no nosso problema. Tá? Vamos ver que ele começa da seguinte maneira: 96 alunos da pequena escola. Ok, então eu sei que essa escola possui 96 alunos. 100% vai ser 96. Porém, desses 100%, 24 crianças tiveram que abandonar a sala de aula. Ok, 24 abandonaram. Porém, a pergunta final quer saber quantas crianças, né, quantos alunos continuam a estudar. Tá bom? Então, eu não quero saber a porcentagem dos que abandonaram. Eu quero saber a porcentagem dos que continuam estudando. Tá? Então, se eu pegar o meu 96, que é o meu total de alunos da escola, eu vou subtrair os 24 alunos que desistiram, né? Tiveram ali que abandonar a sala de aula, porque estavam, né, com leishmaniose ou malária. Então, dos 96, 24 abandonaram, sobraram o quê? 72 alunos. Essa daqui é a quantidade de alunos que continuam a estudar. Então, é essa quantidade que eu quero saber, né? Qual é a porcentagem dela. Então, eu sei que 96% é 100%, tá bom? E aí eu quero saber 72 vai ser quantos por cento. Então, a gente tem uma forma de organizar, por exemplo, né? Meio como que a gente fosse fazer em regra de 3, tá bom? Caso você ainda não tenha estudado regra de 3, você apenas vai seguir uma lógica, tá bom? Qual é essa lógica? Observe bem aqui. Vamos fazer aqui o seguinte: eu tenho os meus 72, que é a minha quantidade que eu quero saber, e ele vai ficar sobre os meus 100%, que é os meus 96 alunos, tá bom? Então, aqui nesta coluna, né, aqui nessa fração, eu vou colocar, né, a quantidade de alunos, sendo que embaixo eu vou colocar o meu 100%
e em cima eu vou colocar a quantidade que eu quero saber, a porcentagem. Como meu resultado vai dar em porcentagem, né, logicamente, então eu vou multiplicar por 100. Tá bom? Então eu fico com 72 vezes 100 dividido por 96, tá? Que é o mesmo do que eu vou fazer a conta aqui. 7.200 dividido por 96. É uma conta fácil? Pode ser que não seja tão fácil, tá bom? Porém, eu tenho uma forma de deixá-la mais simples. Qual é essa forma? Eu vou simplificando essa minha fração até chegar num número bem pequeno. Como assim, professor? Eu vou simplificando. Se eu for simplificando, como assim? Eu vou aqui dividir por 2, tá? Então eu divido 7.200 por 2, né? E o 96 por 2. Eu vou chegar em 3.600 dividido por 48. Ah, não, ainda dá para simplificar. Eu vou dividir por 2 de novo. Vai ficar em 1.800 dividido por 24. Não, ainda dá para simplificar. Então, vamos lá, divide por 2 de novo. Vai dar 900 dividido por 12. E aí eu vou continuando assim até eu ir chegar no meu resultado aqui, que vai dar 4.500 dividido por 6. Olha como facilitou bastante a minha conta. Né? Eu dividi ali 7.200 por 96, né? É bem mais difícil do que fazer 450 dividido por 6, ok? E agora, claro, fazendo aqui a nossa divisãozinha, fazendo a nossa divisão, tá? Eu chego ali no meu resultado, que é aqui os meus 750. Melhor, 750, não, é 450, pessoal, calma aí. 450, né, dividido por 6, que foi ali a minha última fração que eu simplifiquei. Ainda dá para simplificar mais? Dá, ainda dá para simplificar mais. Se eu achar que ainda assim aqui está difícil, eu ainda divido por 2 novamente. Mas como agora já é um 6 embaixo, é apenas um dígito, eu acho que já fica mais fácil. E aí meu resultado vai dar 75, tá bom? E como aqui, né, eu já havia multiplicado por 100, o meu resultado ele já vai me dar em porcentagem. Então aqui minha alternativa correta é a minha letra E, tá bom? Minha letra E, 75%. Tudo bem, pessoal? Então, essa daqui foi a nosso primeiro exemplo, tá bom? Alternativa correta, letra E, 75%. Ok? Vamos seguindo para o nosso próximo exemplo. Dos habitantes de certa região, 55% tem idade inferior a 30 anos e 1/5 tem idade variando de 30 a 45 anos. O percentual de habitantes dessa região com idade superior a 45 anos é... Então, vamos aqui organizar as nossas informações. Vamos lá, a gente tem mais de uma faixa etária, né? Nossa primeira faixa etária é inferior a 30 anos, ou seja, tem menos do que 30 anos. Quantos tem menos do que 30 anos? 55%. Tem menos, ou seja, vou botar aqui menor, do que 30 anos. Tá? 1/5 tem idade variando de 30 a 45 anos. Tá? Então, vamos botar aqui, 30 anos. 1/5 vai estar aqui no meio. Quanto é 1/5, professor, em porcentagem? Isso, né, a gente já sabe. 1/5 é o quê? É o mesmo do que 0,2, que é o mesmo do que 20%. E é menor do que 45 anos. Então, 1/5 está entre 30 e 45 anos. E eu quero saber o percentual de habitantes dessa região com idade superior a 45 anos, tá? Então, eu quero saber, eu vou colocar aqui como um xizinho,
os que são maiores do que 45, tá? Então, os que são maiores do que 45 anos. Tá, pessoal, a gente já tem duas porcentagens, só falta a terceira, que é a que eu representei pelo X. Eu sei que o total tem que dar sempre 100%. Tá? Então, se eu pegar meus 100% e diminuir as duas porcentagens que eu já tenho, ou seja, 55% daqui e 20% da minha segunda faixa etária. Então, 100 menos 55, 100 menos 55 vai ser o quê? 45. 100 menos 55 vai ser 45%. Menos os 20, que ainda está aqui. Então, minha resposta vai ser o quê? 25%. 25% é a nossa letra B. Tá bom, pessoal? Então, bem tranquilo, tá? Basta a gente conseguir, né, lembrar exatamente esta informaçãozinha aqui, ó. Eu preciso sempre lembrar como passa fração para porcentagem ou número decimal para porcentagem. Era um problema difícil? Não, era um problema bem fácil. Observe que, fora a nossa transformação, a gente só fez uma continha de menos. A gente só precisou fazer 100 menos 55 e o resultado que deu 45 menos 20. Tá? Então, continha de menos, uma continha bem simples, sem trabalho nenhum, tá? Da forma mais simples possível. Mas para isso você tem que lembrar como transforma de fração para porcentagem, ou de número decimal para porcentagem, ou de número fracionário, né, da nossa fração, para número decimal. Não esqueçam disso, vocês sempre vão precisar dessas transformações. Ok? Vamos seguindo aqui para o nosso terceiro exemplo. Um motor de competição desenvolvia 240 HP. Tá? Então, aí é a potência do meu motor. Após cuidadosa reparação, passou a desenvolver 288 HP. Então, observe que antes era 240, agora passou para 288. Tá bom? Então, para começar, quanto aumentou? Então, basta a gente fazer o quê? 288 menos 240, para a gente saber quanto foi que aumentou aí na potência do meu motor, né? Então, continha de menos, eu acho que todo mundo sabe fazer conta de menos, então a gente sabe que aumentou o quê? 48 HP, né? Que é ali a nossa medida da potência do nosso motor. Ok. Lembrando que esses 48 é quanto aumentou, tá bom? Quanto é que era antes? 240. Então, 240 é o que vai representar o quê? Os 240 vai representar os meus 100%. Tá bom? Os 240 aqui vai representar os meus 100%. Tá? E eu quero saber, né, qual o aumento percentual da potência. Ou seja, eu quero saber 48 representa quantos por cento? Sabendo que os 240 eram os meus 100%. A gente vai fazer exatamente como a gente fez no nosso primeiro exemplo. Tá? Como é que a gente fez no nosso primeiro exemplo? Vamos lá, eu quero saber qual a porcentagem do meu 48 sobre o meu 100%. Quanto é meu 100%? 240. E como eu quero que o meu resultado já saia em porcentagem, tá? Então, eu já multiplico por 100. Tá ok? Então, agora basta a gente fazer a nossa continha. Então,
48 vezes 100, tá? 48,00. Quando a gente multiplica por 100, basta a gente acrescentar ali 2 zeros no final. Dividido por 240. Eu querendo, claro, sempre facilitar a minha conta, se eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, ali no final dos meus números, eu vou cortar a quantidade de 0 de cima e de baixo. Lembrando que eu não posso cortar os 2 zeros do 4.800, porque embaixo não tem 2 zeros. Embaixo só tem 1 zero. Ok? Então, ficando agora 480 dividido por 24. E ali minha resposta, bem simples, vai dar 20. Como eu já multipliquei por 100, então a minha resposta já vai sair em porcentagem. Ok? Então aqui, nossa alternativa correta, letra E, tá? 20, tá? Vírgula 0, que aí no caso é em percentual, né? Então é 20%, tá? Como a nossa pergunta está falando, ó, qual o aumento percentual? Tá? Então vai ser o quê? 20%. Ok? 20,0%. Ok? Acho que deu para entender direitinho, até porque a gente fez exatamente o mesmo procedimento de conta do nosso primeiro exemplo, tá? Qual é o procedimento? Eu quero saber quanto é o 48, né? 48 vai representar quantos por cento? Então eu coloco ele sobre o 100%, tá? Colocando ele sobre o 100%, eu vou, né, ter ali em forma decimal. Mas como eu já quero que o meu resultado já saia em porcentagem, eu já multiplico por 100. E aí isso já faz com que o meu resultado já saia em porcentagem e não em número decimal, tá bom? Tenho certeza que muitos ainda têm dificuldade ali em números com vírgula, então quanto mais você puder facilitar a sua vida, melhor ainda, ok? Vamos aí a mais um exemplo. Márcia foi promovida do trabalho e teve um aumento de 15%, passando a receber R$ 205,50 a mais em seu salário. Quanto Márcia recebia antes do aumento, tá? Então preste bem atenção. Olha aí. Ok? A Márcia, ela foi promovida ali, né? Estava ali no seu trabalho a Márcia e ela foi promovida. E aí ela teve um aumento de 15%. Então ela passou a receber R$ 205,50 a mais no seu salário. Tá bom? Então quanto Márcia recebia antes do aumento? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou organizar aqui a conta de uma forma um pouquinho diferente. Vamos lá. Observe bem. Eu tenho o 100%, né? Quem é meu 100%? 100% é o total do salário de Márcia. Então, vou colocar aqui 100%. É o total do salário de Márcia. Eu sei quanto é? Não, eu não sei quanto é. Tá? Eu só sei que ela ganhou 15% de aumento. Então, eu não sei quanto é o salário de Márcia. Então, vou botar aqui um xizinho. Tá ok? Mas eu sei que o salário dela aumentou 15%. Se o salário dela aumentou 15%, e esses 15% é igual a R$ 205,50. Professor, por que o senhor organizou dessa forma diferente? É só para você ter uma nova forma de se resolver, tá bom? Então, organizando aqui, o que é que eu vou fazer aqui de conta? Observe bem. Vamos olhar aqui para duas diagonaizinhas, ó. Para essa e para esta outra. Tá bom? E o que eu vou fazer de conta? Vamos lá. Vamos primeiro olhar para aquelas diagonais que possuem somente números, esquecendo a letra aí. Então, eu vou ter o quê?
o 100 vezes o 205,50, tá? Então, vou ter ali, ó, o 205,50 vezes o 100. Tá bom? E o que que eu vou fazer com o outro? Eu vou passar uma linhazinha e o número que está junto com o x, que aqui no nosso caso é o 15, ó, eu vou colocar ele embaixo. Tá bom? Isso aqui é uma coisa chamada regra de 3, tá? Mas você pode apenas utilizar ela como um raciocínio lógico. Caso você não consiga ali, professor, como é que eu sei que eu estou colocando ali embaixo o 15 representa o 15%? Então, você pode ajeitar primeiro o seu pensamento ali, a sua lógica, tá? E agora só é continha, né? 205,50 vezes 100 vai dar os 205 e os 50, porque eu vou apenas tirar a minha vírgula, eu só estou multiplicando por 100, então se eu estou multiplicando, eu ando a vírgula para a direita. E aí o dividido por 15. E agora só é resolver a nossa divisão. Eu chego ali no meu resultado de 1.370. Então, 1.370 equivale à nossa letra D. Tá bom? Então, digamos, aqui deu um pouquinho mais de trabalho, né, para você fazer ali alguns cálculos, tudinho, porque não seguiu ali o mesmo padrão da primeira, né? Você não podia colocar ali apenas a quantidade e a porcentagem, porque agora você queria o valor do 100%. Beleza? Tudo certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de porcentagem. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!